Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui cumprimentar primeiramente a mesa, cumprimentar minha amiga, presidente da ASPEM, Marilande, companheira que figura responsável aí, né, juntamente com a direção da ASPEM e as pessoas que a ombreiam pela vitória dessa chapa no sindicato. Obrigado, Mário, pelo apoio, tá? Vamos junto. E cumprimentar aqui meu irmão Bruno, presidente dos agentes federais de execução penal. Obrigado, Bruno, pela presença. A parceria está selada, vamos caminhar junto. Cumprimentar o Leandro, ao tempo que parabenizo, sabe, sei que você fez o que pôde fazer, né? E te desejo boa sorte a você, ao Bastos, ao Ludovico, que não está presente, ao Kleber, né? E a todos os diretores que estiveram contigo junto à sua gestão do sindicato. Desejo boa sorte na sua nova caminhada, tá? Cumprimentar aqui meu amigo, irmão, né? Não é de agora, não é de política, né? Foi meu chefe durante muito tempo no recambiamento, aliás, foi quem me levou para o recambiamento, Reginaldo Sardinha, deputado distrital hoje. Parabenizar, Sardinha, pela luta que você tem travado dentro da Câmara Legislativa, né? A Assembleia é Câmara Legislativa aqui no DF, né? Câmara Legislativa eu confundo lá no Goiás, onde eu moro, que é Câmara Municipal. Parabenizar pela luta que você tem travado lá, né? E pelos indicativos de projetos que visem ajudar os companheiros agentes penitenciários. Parabenizo pelo vídeo que você fez, não sei que dia que foi feito, mas chegou para mim hoje, né? Porque é uma verdade. A gente tem passado aquilo dentro do sistema penitenciário, né? Então, parabéns aí pela sua luta e não tenha dúvida, se você continuar nesse caminho, essa categoria, ela reconhece quem luta e quem ajuda ela, quem briga por ela, tá? Você escolheu os guerreiros certos para defender. Parabéns e conta com a gente aí naquilo que for para defender essa categoria. Você tem um irmão, você tem um parceiro, você tem um guerreiro, tá? Para ajudar esses companheiros. Cumprimentar meu vice-presidente, Aldo Moreira, parabenizar pela postura, pela coragem. Moreira, que tinha uma chapa montada em nome da coletividade, em nome da unidade da luta, abriu mão de qualquer vaidade, conversamos e conseguimos fazer uma fusão e hoje transformamos numa única chapa, né? E ganhamos juntos aí essa eleição representando a chapa 2. Obrigado, Moreira, pelo gesto de caráter, de honradez que você teve, tá? Com essa categoria. Para ter certeza que a gente não vai decepcionar esse gesto que você teve. Cumprimentar aqui nosso chefe maior, subsecretário do sistema penitenciário, doutor Adival, delegado de polícia, né? A quem eu tenho, assim, acho que esse é o terceiro contato que eu tenho com o doutor Adival, mas tenho uma admiração muito grande, uma pessoa verdadeira, pura, tá? O que ele falou para mim, a ver o Moreira com ele refletiu tudo aqui agora, né? Então a gente vê que a pessoa que tem caráter, que não é duas palavras, o que ele falou para mim dentro da CESIP, ele repetiu tudo aqui agora. É uma pessoa que torce pela categoria, falou que tem as limitações, porque ele é administração, mas aquilo que tiver ao alcance dele, ele não medirá esforços para ajudar essa categoria. Doutor Adival, muito obrigado pela presença do senhor, me sinto muito honrado de tomar posse hoje representando essa categoria no Distrito Federal, com a presença do senhor aqui para prestigiar, né, e abrilhantar esse evento. Quero cumprimentar de maneira aqui especial minha mãe, responsável por eu estar aqui hoje, minha esposa, Fran, obrigado, amor, né? Foi a fase, aliás, foi uma das fases mais difíceis, porque não vi meus filhos crescerem, né? Minha caçula está ali hoje com 17 anos, e boa parte do crescimento dele eu estava ausente, cuidando de sindicato, cuidando de categoria, cuidando de servidor, enfim, cumprimentar meu irmão Cleito, que veio me prestigiar, obrigado, irmão, Leonardo, lá da cidade ocidental, e Marcelo, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí. Não preparei nenhum discurso para fazer para vocês, porque eu acho que quando a gente fala do coração, né, de forma mais natural, gente, eu sei do tamanho da responsabilidade que nós temos. Não foi por outro motivo que durante 3 eleições eu corri da eleição desse sindicato. Quem está aqui
sabe disso. Corria léguas disso aqui, porque sei verdadeiramente o que é dirigir um sindicato, uma entidade sindical. Não é fácil, não é coisa fácil. Se fosse fácil, vocês podem ter certeza absoluta. Nós teríamos 50, 60, 100 chapas registradas. Então é uma coisa que realmente ela requer uma certa experiência, uma certa frieza, uma certa paciência, uma habilidade, um traquejo, o dom para negociar, o exercício da paciência. Enquanto isso o colega está te xingando em casa, não faz nada, que é isso, que é aquilo, né? Então eu sei da dificuldade que é. Quando eu vi a configuração que se desenhava, eu vi que não restava outra alternativa para a gente a não ser assumir essa responsabilidade, né? Só do ponto de vista de não avançar, de estagnar. Que aí coloquei o nome à disposição e aceitei esse desafio. Tive algumas vezes com o doutor Adivaldo, conversamos. A primeira pergunta que eu fiz ao doutor Adivaldo, porque eu encontrei com ele quando eu estava pedindo voto dentro do circo, ele passou por mim, eu já sabia que ele era o subsecretário do sistema penitenciário. Ele, eu acho que ele imaginava que eu era um servidor que estava por ali, porque não me conhecia. Quando eu estive na CESIP, ele conheceu, ele falou: eu passei por você no circo, você que é o candidato, você que é o presidente do sindicato eleito. Eu falei: foi eu, doutor. A primeira pergunta que eu fiz para ele, o que ele tinha achado da categoria. Ele falou para mim, falou: Paulo, eu estou impressionado, de verdade, vocês estão de parabéns, sabe? Vocês comandam aquilo ali. Eu fiquei observando alguns agentes, na hora que vai passar na frente do preso, o preso já corre para lá, já senta no chão, já faz o procedimento, né? Isso aí, na verdade, para mim, se traduz que procedimento operacional ele foi absorvido, e que essa categoria, que completa 10 anos, tem plenas condições de cuidar da própria casa. Essa é a primeira análise que eu faço, né? Então, ele falou que estava muito impressionado com o procedimento e como vocês tomavam de conta do sistema e como o preso respeitava o agente penitenciário. Verdade, doutor? Foi isso? E elogiou o trabalho de todos vocês. Nós estamos há 10 anos nessa categoria. Quando eu parabenizei o Reinaldo Sardinha pelo vídeo que ele falou hoje, a gente tem paciência. Muitos da categoria sabem disso. Eu fui vereador na minha cidade, fui parlamentar por 8 anos, disputei a eleição para prefeito na minha cidade, fiquei em segundo lugar da eleição, tive quase 9 mil votos, quem ganhou com 11 mil, então uma diferença acirrada, sem gastar nenhum centavo, sem esbanjar dinheiro, só com história de sapato, né? Então assim, eu estou dizendo isso aqui porque eu sei do tato que a gente tem que ter com o Poder Executivo. A gente conhece esse caminho. Eu percorri ele, exercitei ele muito bem durante 8 anos. Então essa paciência a gente dá conta de fazer. Agora a gente precisa ver do outro lado que realmente existe a vontade. Aprendi na minha criação que se eu quero respeito, eu preciso respeitar. Então se você não respeita, você não é respeitado. Então esse respeito, a administração pública, com certeza ela vai ter por parte do sindicato. Falo em nome de toda essa diretoria. Se não conseguir, através dos meios administrativos legais, eu vou estar responsabilizando essas pessoas, nós sabemos quem são. Tá? Uma categoria que tem 10 anos, mas que não aguenta mais. É inadmissível, sabe? Você vê um servidor com 10 anos no sistema penitenciário se aposentar com problema de saúde mental, doente dentro do sistema penitenciário. Eu não preciso estar falando para vocês aqui que é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Isso, quem disse isso não é o Paulo que está falando, é a Organização Internacional do Trabalho. É uma das profissões mais estressantes do mundo. Agora vocês estão acompanhando aí nos grupos de WhatsApp um colega internado na UTI no Hospital de Santa Maria, porque pegou H1N1 numa escola. Está lá. Estava entubado, acho que agora já está respirando sem ajuda de aparelho, e tem muita fé em Deus, que Deus vai tirar ele dessa e restabelecer a saúde dele. Mas eu não posso ver isso e ao mesmo tempo eu ver um servidor que comanda o sistema penitenciário, que está lotado na Secretaria de Segurança Pública, dizer que aquilo ali não é insalubre, que não precisa o subsaúde ir lá e fazer o novo laudo, como se aquilo ali fosse extensão da casa dele.
Então a gente assume o sindicato para mostrar para essas pessoas que eles têm que aprender que a administração é pública, é sustentada pelo dinheiro público, que nós somos servidores da população e que o sistema penitenciário é uma extensão da casa dele. É para não deixar, por exemplo, que ele queira mudar a jornada de trabalho da categoria sem ao menos consultar, saber do servidor se aquilo ali é bom para ele. É uma coisa que chega a ser indecente, que é um processo que é movimentado 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã. O que move a pessoa a trabalhar 4, 5, 6 horas da manhã, quando você entra no SEI, você vê a movimentação do processo naquele horário, sem nunca ter conversado com a categoria. Então esse tipo de postura a gente vai tentar dirimir administrativamente, mas se a gente não conseguir não bater através da luta. E aí não é questão de radicalismo, é questão da paciência chegar ao limite. E eu não dou conta mais de ver servidor adoecer, de ver servidor de atestado com problema de saúde mental, falando de se matar, falando de tirar a própria vida, por conta de perseguição. Não adianta a gente falar que não existe, porque elas existem. Não é aceitável você pegar uma servidora que está grávida, tirar ela do plantão e jogar no expediente, dizendo que a lei diz que ela não pode estar num local insalubre. Qual a diferença do plantão para o expediente? Ela vai estar num local insalubre do mesmo jeito. Nós temos colegas que moram em Goiânia. Como é que essa pessoa vai trabalhar todo santo dia, vir de Goiânia para cá? Ah, mas é um caso especial. Nesse caso, ela fica no plantão? Não, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Tem que ficar no plantão. Está preocupado? Tira ela, coloca no Anuex, um plantão, no ar-condicionado, um local mais tranquilo. Eu conversava isso esses dias com a Regina. Regininha, diretora nossa, foi eleita nossa chapa. Ela foi mãe, bateu o cadeado até o 9º mês de gestação. Não foi, Regina? Foi mãe, bateu o cadeado dentro da penitenciária feminina. Então nós sabemos que tem muita coisa que nós precisamos lutar. Não é admissível, por exemplo, que um colega fique sentado num banco, numa cadeira, a noite inteira, dentro do Hospital do Gama, cuidando de uma interna que está grávida, sem o mínimo, sem a mínima condição de trabalho. E não é aceitável, não é aceitável. A categoria é que continue habitando no mesmo local, fazendo as mesmas atividades, com as mesmas atribuições, e uma ganhar 3 vezes mais do que a outra. Não é aceitável. Então é atrás dessas injustiças, e é esse tipo de, eu vou dizer, covardia da administração, que nós vamos combater. E aí não é o doutor Adival, ele sabe disso, ele chegou agora, pegou um problema muito, não foi ele que criou a lei, mas eu estou dizendo aqui de uma coisa que o Supremo Tribunal Federal já disse. O ministro do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: se você pegar uma garrafa de Guaraná e tirar o rótulo e colocar a cerveja, o líquido lá dentro vai continuar Guaraná. Então eu vejo aqui 2 categorias de agentes penitenciários. Criaram a outra categoria, que é a nossa, pensando que a gente ia ficar vendo e assistindo, eles ganhar 5, 6, 7 vezes mais do que a gente ia ficar calado. E já viram que não deu certo. Então, uma das bandeiras desse sindicato, a partir de amanhã, e dessa categoria, é buscar a isonomia. A isonomia. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. A formação que nós tivemos, tá? Foi a Polícia Civil que formou cada guerreiro e cada guerreira que está aqui dentro. E eu sou muito grato. Tanto é que nós estamos aí há 10 anos, a Polícia Civil deixou o sistema penitenciário, e a categoria está segurando lá a escória da sociedade, que é quase 18 mil presos. E segurou mesmo. Do jeito que pegamos, tá. Aliás, está melhor, né? Porque hoje, quando nós recebemos o sistema penitenciário, ele tinha quase 7 mil presos. Hoje passou de 17. Ou está chegando em 17. Quando nós entramos lá atrás no sistema penitenciário, o sistema penitenciário tinha 1.000 policiais e bombeiros, policiais militares e bombeiros, 500 de cada um, os agentes penitenciários da Polícia Civil e mais 1.900 servidores, 1.809 da nossa categoria, que dava um total de 330, mais ou menos, 3.337 servidores, para cuidar de 7 mil presos. Hoje saiu todo mundo, e dos 1.800 que entraram, para reforçar aquele time, tem 1.400 hoje, cuidando de 18 mil presos.
A lei, ela diz que você não pode, de forma alguma, o máximo que a lei aceita é fechado você cuidar de 5 presos. Um agente para 5 presos. Hoje nós estamos cuidando. Um agente hoje, em alguns casos, para 59 presos. 60 presos. Isso no expediente. Quando termina o expediente vai embora, fica só o plantão, fica um para 400, um para 480. Então isso não é aceitável, não é responsabilidade minha. É da administração. Vai entrar 100 e pouco, isso aí ajuda, vai ser bem-vindo. Mas não faz nem cosca. Vai nem cosca. Né? Então, muitos são os desafios que nos esperam. E são só algumas coisas que a gente está falando para mostrar o tamanho da necessidade, sabe, de lutar. Se não tinha, se o argumento é que não tinha representatividade, esse argumento não tem mais, acabou. Agora, não depende da direção do sindicato. Nós somos aqui meros instrumentos de execução da vontade de vocês, da vontade da categoria. Tá? Me coloco à disposição do secretário de Segurança Pública, mando um abraço para ele, me ligou antes de eu vir para cá, está no Rio de Janeiro, cumprindo uma agenda, que não poderia estar presente, mas me ligou, doutor Anderson Torres, né, desejou boa sorte, e são palavras dele: Paulo, me procura, vamos conversar, eu quero te ajudar, essa categoria ela precisa crescer, já passou da hora dela chegar no patamar, sabe, que ela tinha que estar, então conta com a gente. Né? Então são as palavras do secretário de Segurança Pública, que me ligou, mandou um abraço para vocês, estou aqui externando as palavras dele, e colocou as portas da Secretaria de Segurança Pública aberta para uma possível negociação. Enfim, quero encerrar as minhas palavras, não poderia deixar aqui de cumprimentar o Brian. Brian, que teve aí uma participação ímpar, para quem não sabe, responsável aí pela emenda do SUSP, né, Brian? Que deixava essa categoria, tirava a atividade policial do agente penitenciário. O Brian tem uma história de luta aí, não só do SUSP, mas também pela aprovação da PEC 372 da Polícia Penal. Cumprimentando o Brian, eu estendo meus cumprimentos a Mari, mais uma vez, ao Alves, ao Diogo, ao Enio Gonçalves, Marcelo, que está presente, Valdizar, Tuxo, P. Santos, que está com o Dene, ao Bruno, né, do Sindicato dos Agentes Federais de Execução Penal, que também está conosco nessa luta, da PEC 372. Cumprimentar aqui o Alexinho Pires, também, Alexinho está presente, o Pires está ali, nosso irmão, responsáveis aí pela emenda lá da Previdência, a emenda da Lei da Previdência lá, que ajudou os agentes penitenciários. O Pires e o Alexinho, que estavam encarregados disso. Né? Mari, Alves, Diogo, Quebrador, enfim, Tucson, essas pessoas foram as pessoas do Ranger responsáveis aí pela vitória dessa chapa, foi quem abraçou a chapa 2, né? Quem foi para dentro dos presídios, quem pediu voto, né? E quem a gente tem um compromisso aí de alinhar, né, Brian, uma luta conjunta daqui para frente, junto com a ASPEN, né? Pensando no bem da coletividade, no sucesso, no crescimento e na vitória dessa categoria. Tá? São essas minhas palavras. Quero encerrar aqui, deixando um abraço a cada um de vocês. Obrigado pela presença. E dizer para vocês o seguinte: a direção do sindicato, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Mas a vitória que essa categoria busca, essa está dentro de cada um de vocês. São vocês que têm que decidir, sabe, se a situação está boa, se nós vamos lutar, ou de que forma que nós vamos lutar. A gente tem, mais uma vez, eu encerro dizendo, toda a boa vontade do mundo para ouvir, para conversar, para exercitar a paciência, para levar as demandas, para levar os problemas. Né? Agora as pessoas têm que se lembrar, pelo menos o que elas falaram em público durante a campanha eleitoral. Isso não é fruto da imaginação dessa categoria, porque elas disseram. Então, se disse, nós vamos cobrar, porque o que é de direito nosso, nós vamos buscar. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe.